Eleições 2018. Nesta terça-feira, o candidato ao Senado pelo PSOL, o procurador Mauro, foi entrevistado no grupo Gazeta de Comunicação. Ele reforçou a intenção de revisar a lei trabalhista e alfinetou o prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos conferir com Luciana Gavilha. Vamos ver. O candidato ao Senado pelo PSOL, procurador Mauro, participa dos pleitos eleitorais desde o ano de 2006. Esta é a 7ª eleição que concorre. Já colocou o nome dele à disposição para disputar as vagas de prefeito, deputado federal, governador e ao Senado em 2010, alcançando neste pleito 97 mil votos. A concentração dos eleitores do candidato é na Baixada Cuiabana. E ele participou ao vivo na programação especial na Rádio Vila Real, que concede aos candidatos do Senado 30 minutos para expor as suas propostas e plataforma eleitoral. O procurador mantém nesta eleição a mesma ideologia da campanha ao Senado de 8 anos atrás. Tem como prioridade defender os interesses da população. Ao dizer isso, rebate que os adversários políticos dele, na realidade, querem defender os próprios interesses, deixando de lado demandas importantes como educação e saúde. Se chegar ao Senado, vai pedir rediscussão na nova legislação trabalhista. Os direitos trabalhistas, eles na verdade eles representam um patamar civilizatório do cidadão, né? O cidadão com direito às férias, com direito à hora extra, o cidadão com direito à jornada de 8 horas, são direitos que foram conquistados com muita luta no início do século passado e que a reforma trabalhista veio destruindo esses direitos dos trabalhadores para favorecer apenas o patronato, apenas os patrões, os grandes empresários. Então eu acho que esse é um ponto muito forte, uma proposta que nós temos é de revogação dessa reforma trabalhista que tanto precarizou o trabalho sob a falsa promessa de que geraria empregos. Na verdade a gente acompanha hoje mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Na verdade, houve um aumento do desemprego. É apenas para exemplificar essa questão da reforma trabalhista, para você ver como é que é a postura hoje dos políticos, representando apenas os interesses desses segmentos econômicos, dos grandes patrões, do baronato, do agronegócio. Então, na verdade, nós precisamos inverter isso. Precisamos de pessoas que sejam lá para defender os interesses do povo. Ainda para o candidato, os interesses do povo também requer a defesa da Previdência Social. Esta temática também foi reforçada durante a participação dele no Jornal do Meio-Dia. Você vê que as propostas que existem de reforma aí são propostas para acabar com o direito de aposentadoria rural, aposentadoria urbana, querendo que o trabalhador contribua por 35, 40, 45 anos, numa clara tentativa de que o trabalhador nem goze da sua aposentadoria. Então, na verdade, o que a gente vê é isso. As pessoas que são aí os representantes dos grandes empresários, eles estão preocupados com os bancos, preocupados com o lucro e não preocupados com o interesse do cidadão. O cidadão, ele quer contribuir para a Previdência, mas quer ter a garantia de que ele poderá gozar de uma aposentadoria num valor razoável para que ele consiga ter dignidade na velhice, consiga custear os seus tratamentos, que todo mundo sabe quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais problemas de saúde ela vai tendo. Geralmente a pessoa com aposentadoria, ela precisa ajudar os seus filhos, precisa ajudar a sua família, e você vê que tem uma clara tentativa aí, vários políticos aí já estão alinhados com uma reforma previdenciária que busca apenas tirar direito do povo. O candidato do PSOL também tem um olhar para o sistema tributário, no que diz respeito também ao Pacto Federativo. Nesse sentido, pede uma reforma e atenção em relação à má distribuição da renda e à concentração das principais riquezas de Mato Grosso apenas para o agronegócio. Nesta seara, pode pedir uma revisão da Lei Candir, que impede que as commodities exportadas sejam taxadas. Nós acompanhamos aí o caso da Lei Candir, em que esses produtos que são colocados para exportação, eles são isentos do ICMS e, na verdade, essa é uma lei desindustrializante. Na verdade, essa é uma lei que ela favorece que as pessoas do campo, que os grandes empresários aí do agronegócio, eles se preocupem apenas em exportar esses grãos para não pagar imposto, quando, na verdade, nós deveríamos ter a industrialização. Mas não há um interesse de industrializar essa produção aqui. Por quê? Porque se industrializar para vender aqui no Brasil, tem que pagar o ICMS. Se for para vender para o exterior apenas como grão in natura, não haverá o pagamento do ICMS por força da Lei Candir. Então, nós acompanhamos que nós precisamos de uma revisão das leis aqui do Estado, da tributação do ICMS, da Lei Candir, que é uma lei federal, para que a gente possa ter uma tributação, para que essa riqueza do agronegócio, ela seja distribuída para a população. Nós acompanhamos aqui cidades extremamente pobres, periferias, por exemplo, aqui de Cuiabá, sem recursos, sem segurança, sem educação, sem saúde, quando o Estado é um Estado rico. Quer dizer, o Estado é rico, mas a população é pobre. Isso está errado. O procurador Mauro terá pouco tempo de exibição em rádio e TV. Porém, antes mesmo de começar
começar a propaganda eleitoral, o candidato, na última pesquisa de intenção de votos, aparece como o segundo colocado. A nossa candidatura tem míseros 10 segundos, né, para dividir com o nosso companheiro de chapa, Gilberto Lopes Filho, quer dizer, 5 segundos para cada candidato apresentar suas propostas, enquanto outras candidaturas têm 10 vezes mais tempo, 15 vezes mais tempo. Isso representa muito o que é o Brasil. O Brasil é isso. Realmente, a estrutura está montada para perpetuar os que estão em cima do poder e que não possa, de modo algum, alguém que é do povo, alguém que realmente busca melhorias para a população, atingir os cargos públicos para que possa defender esse interesse da população. O procurador Mauro também cita a corrupção e defende o fim de privilégios concedidos aos parlamentares. Nós acompanhamos aqui que as obras da Copa, para exemplificar, em que a corrupção é notória, em que 1 bilhão foi gasto no VLT e ele não saiu do papel. Onde estavam nossos senadores, né, que não viram isso, que não fiscalizaram pessoas com mandato, com a prerrogativa, que poderiam ter acesso a todos os dados, que poderiam estar ali fiscalizando para e passo, acompanhando cada desembolso? Onde estavam esses senadores? Que fiscalização eles estavam fazendo? Quando uma das funções do Senado Federal é a fiscalização do orçamento. Ali tinham recursos federais, quer dizer, era uma obra do Estado de Mato Grosso, mas os recursos federais estavam ali. Tanto que a CGU, a Polícia Federal, tudo está fiscalizando, porque os recursos que estavam sendo aplicados ali eram recursos federais. Os senadores poderiam ter fiscalizado. E nós acompanhamos que os senadores aqui de nada fizeram. Muita gente cobra nesse sentido e fala assim, não, mas o cidadão tem que fiscalizar. Ora, quem tem um dever maior de fiscalizar é quem está no mandato, quem tem as prerrogativas, quem tem segurança, quem tem assessoria, quem tem gabinete, quem tem conhecimento, exigir isso do cidadão. Eu participei do debate aqui nessa emissora, o debate aqui na candidatura de prefeito de 2016, nós fizemos uma pergunta para o Emanuel Pinheiro. Falei, Emanuel Pinheiro, o que o senhor estava fazendo na Assembleia Legislativa que o senhor não fiscalizou todos esses desvios da Copa? Ele respondeu para mim, falou, Mauro, você como cidadão, você deveria ter fiscalizado, você não adianta você me cobrar, porque você que deveria ter fiscalizado. Olha só, ele no mandato de deputado estadual estava querendo jogar para um cidadão a responsabilidade de fiscalizar. E depois ele disse, e eu fiscalizei, mas depois veio o vídeo mostrando, né, como é que ele estava fiscalizando, né, como é que era essa fiscalização, né. A fiscalização era com dinheiro no paletó, né. Então isso mostra muito como está formado o sistema político hoje, né. Os senadores, deputados, muita gente aí com essa troca, com esse sistema de toma lá da cá, acabam com sistemas aí de mensalinhos, de mensalão, acabam não exercitando uma das funções primordiais do parlamentar, que é a função de fiscalização. Diante do que considera uma divisão injusta do processo eleitoral, Paris, para a plataforma de campanha, considera de extrema importância a rodada de entrevistas aos candidatos, concedida pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Eu vejo que esse momento de igualdade ele é muito importante para que a gente tenha a oportunidade de realmente estar apresentando as nossas propostas.